Fala aí galera, tudo beleza? Matheus Loyola aqui para mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que eu tinha que ter comentado, que é sobre os generais que só atrapalham o governo Bolsonaro. Bem, então a gente já vai aprofundar um pouco, do positivismo do Auguste Comte e da sua influência que está fazendo a gente perder espaço, de fato, para os generais. O que acontece é o seguinte... o general Ramos, Jorge, todos os militares que estão nos ministérios, eles estão cometendo o mesmo erro que eles cometeram durante o regime militar. E qual foi o erro? Eles estão querendo ser práticos e técnicos, estão querendo ser bonzinhos com a grande mídia, estão querendo proteger a Globo, não estão querendo bater de frente contra o inimigo, contra o adversário na guerra cultural. Eles estão falando, não podemos ser ideológicos, temos que ser técnicos e pragmáticos. Eles só esquecem de dizer que o pragmatismo é uma ideologia. Política sem ideologia é igual futebol sem bola, como dizia Olavo de Carvalho. Política sem ideologia é igual futebol sem bola. Por que acontece? Quando esses militares do governo atual e os do 64 falam assim, nós temos que resolver as coisas sem guerra política, mas sim através da técnica. O que ele faz? Ele elimina todas as ideologias no campo político e deixa a cultura para a esquerda. Por quê? Porque em 64 os militares, eles de fato combateram as guerrilhas, os revolucionários da guerrilha, mas eles financiaram muitas editoras socialistas. Na época do regime militar, muitas pessoas da editoras socialistas falaram, eu só sobrevivi porque o governo militar financiou a minha edição. Então, os militares, eles não combateram a literatura socialista. Isso fez com que os socialistas, com que a esquerda governasse a universidade, governasse os jornais, os entretenimentos, a ocupação. Hoje você liga a TV, você vê no outdoor, você vê só argumentos de esquerda, do politicamente correto. Isso foi graças aos militares que ficaram combatendo apenas os revolucionários e esqueceram de combater a cultura socialista, a cultura de Estado grande, a cultura progressista. E novamente eles estão repetindo esse erro no governo Bolsonaro. Eles estão querendo tirar toda a ala conservadora do governo Bolsonaro, falando que eles são ideólogos e que eles só geram confusão. Por quê? Porque os conservadores batem de frente com todo jornal. Os conservadores batem de frente com os jornalistas, que são os mesmos jornalistas que ficaram quietinhos e que omitiram de propósito o Foro de São Paulo, que é a organização latino-americana, que queria transformar a América Latina numa pátria totalmente socialista, única, pátria grande. É aquela questão de que você acaba com a soberania nacional e gera um órgão internacional comandando. É assim que funciona o modus operandi do comunismo desde a época de sua origem. Desde sua origem eles tinham essa opção de espalhar o comunismo para todo o mundo. Claro que tinham alguns que queriam só o comunismo nacional, mas outros, em sua maioria, inclusive os globalistas, têm a tese de querer espalhar as ideias do politicamente correto, do socialismo, para todo mundo. Então é por isso que eu vejo que os militares estão só fazendo cagada. Por exemplo, eles queriam botar o Vitor Hugo para ser o político da educação. O Vitor Hugo falou que se orgulha de ter participado de um trabalho acadêmico quando ele fez direito, quando ele era um ex-militar, quando ele disse que ele representou o coronel Brilhante Ustra para torturar pessoas. E ele se sente orgulhoso de ser o torturador e tirou até 10 e mostra um orgulho. Ou seja, ele mostra exatamente que não conhece nada da história do regime militar e que ele concorda com a ideologia da esquerda, com o comunismo. Ele mostra de fato que ele não passa de um pessoalista, pensa igualzinho um petista.
ele pensa igualzinho o petista, o general Vitor Hugo, que queria entrar no Ministério da Educação. Graças a Deus, com a nossa pressão de nós conservadores, não tivemos o desprazer de ter um ministro da Educação que acredita na tese da esquerda. É isso que eu tenho para dizer. Então, esses militares não estão deixando o Bolsonaro escolher conservadores. Nós só vamos vencer essa batalha se tivermos uma voz conservadora. Foi assim que vencemos a eleição. Foi assim que nós conseguimos derrubar o PT. Não foi não criticando a ideologia de gênero. Não, foi no pau mesmo. Foi a gente falando que tinha que ter liberação de posse de armas, contra a ideologia de gênero, contra a erotização da população, a favor do cristianismo, contra o comunismo. Assim que nós vencemos. Lutando contra toda a mídia, contra a Rede Globo, a poderosa Rede Globo, lutando contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, lutando contra os narcotraficantes. É assim que nós vencemos essa eleição. E é assim que nós vamos se manter no poder. E é assim que poderemos eleger um Senado mais conservador, um Congresso mais conservador. Porque hoje em dia nós temos um Congresso totalmente esquerdista. O pessoal de Centrão, eles só aprovam para pautas esquerdistas. Lembre-se que eles aprovaram a lei da abuso de autoridade, que é uma lei que favorece a esquerda. É uma lei que protege bandido, que protege corrupto e que pune os investigadores da Lava Jato. Lembre-se disso. E derrubaram o veto do Bolsonaro. O Bolsonaro fez os vetos dessa lei e o Congresso não quis nem saber e derrubou. Ou seja, é um Congresso totalmente socialista. E corrupto também, né? Porque socialismo e corrupção eles andam atrelados. Como é que o Stalin ele conseguiu formar o partido dele? Assaltando trens. O Stalin assaltava trens. Como é que o Lula chegou no poder? Roubando. Fez o mensalão, petrolão. Primeiro pegou o pessoal da igreja e dos sindicatos, né? Da igreja através da teologia da libertação. Aí conseguiu, né, passar a imagem de que seria o grande varredor da corrupção, e quando assumiu, né, falou, não, precisamos da corrupção pela causa, porque nós precisamos pegar esse dinheiro, não pra gente, mas para financiar ditaduras, como Venezuela, Cuba. Para quê? Para que quando tivesse uma derrubada de poder, eles já tivessem um exército forte para a guerra civil, que é o que a esquerda está tentando fazer hoje em dia. Quando a esquerda disse que vai caçar a chapa Bolsonaro pelo Supremo, pelo TSE, né? O TSE ele é julgado por 3 ou 4 ministros do Supremo. Ela está fazendo isso porque ela quer a guerra civil, porque ela está preparada. Nós não temos certeza se o exército está do nosso lado. Eu sei que os generais eles estão do lado do positivismo e do tecnicismo. Eles querem só pensar no umbigo deles, querem pensar somente no dinheiro e estão cagando e andando pro país. É isso que eu penso. E olha que eu gosto muito das Forças Armadas. Um dos meus sonhos era ser militar quando eu era mais jovem. Acabou não acontecendo. Esses militares, se eles continuarem tolindo o Bolsonaro, se não deixarem o Bolsonaro agir, se não deixarem o Bolsonaro botar conservadores de fato, nós precisamos de conservadores no Ministério da Cultura, não da Regina Duarte pessoalista. Nós precisamos de conservadores na educação, não de um cara que apoia a tese da esquerda de que a ditadura militar foi mais violenta do que a ditadura cubana, que matou 100 mil, sendo que a ditadura militar matou apenas 400 pessoas e a cubana matou 100 mil pessoas. Então, precisamos de fato de conservadores dentro do Congresso, de conservadores dentro do Executivo. Temos que parar com isso de que o conservadorismo é ideológico, temos que ter técnicos e pragmáticos, temos que ter pessoas que saibam dialogar com a esquerda. Não tem que dialogar com quem está prendendo o YouTube. Você vai dialogar com pessoas que estão prendendo o youtuber, que só atacam o STF, youtubers que só estão falando assim, o STF é corrupto. O STF solta o Lula, solta o Zé Dirceu. O STF não prende o Aécio Neves. Por quê? Porque é corrupto. Só está constatando a verdade. Então, não tem diálogo com quem censura, com quem prende jornalista. Aqui não tem crime, lembra? A questão é que eles prendem sem existir processo. É uma aberração para o direito você prender sem ter processo. A própria OAB, que é uma organização dominada pelos esquerdistas, já disse que o inquérito das fake news é ilegal. É ilegal. A OAB criticou o inquérito das fake news. Seu Alexandre de Moraes, a esquerda,
Com vocês, zero diálogo. Mais conservadores dentro do executivo. Nós precisamos de todos... Só nós temos um Bolsonaro. Temos que ter 23 Bolsonaros dentro dos ministérios. São 23 bolsonaristas. É isso que precisamos. Precisamos de mais Salles, mais Abraham Weintraub. Precisamos de mais Ernesto Araújo. Precisamos de gente assim, que luta pela família, pelo cristianismo, que luta contra o socialismo. Precisamos de gente assim. Não precisamos de técnico que não sabem fazer porra nenhuma, que só sabem fazer a questão de ficar passando a mão na cabeça dos inimigos, enquanto o inimigo carca em cima da gente. É isso que eu tenho para dizer. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe. Tô chegando aqui agora firme e forte com vídeo de maneira mais constante. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto que estava engasgado, mas é um assunto assim que é para aprofundar com vocês. Fique com Deus, se inscreve, curta, compartilha. Matheus Lola aqui. Bom fim de semana para vocês. Valeu, galera.